E aí, beleza? Estamos na Flórida, numa estrada rural do condado de Pettiville. E esses dois irmãos, a Trish e o Derry, viajavam para visitar sua mãe para aproveitar as férias da faculdade. Onde Derry dirigia o Impala 69 de Trish e, como eram mais de 10 horas de viagem, ficavam brincando de descobrir o que estava escrito nas placas dos veículos que encontravam pela longa estrada do condado. E na rádio só encontravam pastores e música sertaneja. Fora que Derry só ficava zoando sua irmã por ela namorar um cara do curso de ciências políticas da faculdade. O lance que o terror estava prestes a começar, quando um furgão parecendo uma lata velha começou a buzinar e acelerar atrás do Impala. Derry ficou nervoso que o caminhão estava acelerando e buzinando demais e não passava, até que depois de muita insistência ganhou a frente e seguiu na estrada. Os dois ficaram sem entender muito o que tinha acontecido e um pouco de receio, já que nessa mesma estrada dois adolescentes morreram, o Kenny e a Darla, e foram encontrados apenas os corpos e o carro, pois a cabeça deles tinha desaparecido. E esse caso tinha acontecido há 23 anos atrás, só que depois do nervosismo, Derry até acertou a placa que estava escrito "Batendo em você". E seguindo viagem, depois de tirar água do joelho e também falar da preocupação que estavam com a mãe deles, viram aquele velho furgão e o motorista jogando alguém por um cano. E ele, por sua vez, só ficou observando o Impala passando. E pelo jeito se tratava de um assassinato. Só que mesmo Derry tendo um celular, não pegava. E o furgão novamente começou a seguir os dois. E aí lascou de vez. Pois por mais que o Impala corria bem, parece que o furgão estava envenenado. E começou a bater na traseira do carro, fazendo isso várias e várias vezes, gerando aqui um terror psicológico nos irmãos, e depois os jogou para fora da pista. E aí seguiu o caminho pela estrada, e depois de Derry amarrar o porta-malas com uma camiseta e se acalmarem um pouco, ele estava afim era de voltar até a igreja para ver se ainda estava vivo aquela pessoa que o cara jogou pelo cano. Trish achou a ideia perigosa e nojenta, mas seu irmão a convenceu. E assim que chegaram na velha igreja, parecia estar abandonada há anos e cheia de corvos, e aí Derry e Trish se aproximaram do cano e estava bem escuro, fora que o cheiro era insuportável. Só que segundos depois, Derry ouviu alguém pedir ajuda. E aí ele ficou curioso, só que a lanterna não ajudou muito e já estava querendo descer por aquele cano, e mesmo sua irmã dizendo que era perigoso e que em filmes de terror essa era a parte que alguém fazia uma burrice, ele fez mesmo assim. Sua irmã ficou segurando suas pernas, só que alguns ratos apareceram e assustaram os dois, e com isso Derry acabou caindo naquele buraco. E bom, apesar da queda ter sido um pouco alta, ele apenas machucou a mão, se levantou meio rateando com sua irmã, e foi aí que ele avistou o corpo enrolado em um lençol com corda. O corpo agarrou sua perna e depois que Derry viu seu rosto, parecia estar em choque. Era um garoto que não conseguia falar e estava com a barriga costurada, e quando tentou dizer suas últimas palavras, acabou morrendo. Derry ficou assustado e pediu para sua irmã ir até a estrada e pedir ajuda, e pro primeiro que passasse para chamar a polícia. E enquanto Trish foi buscar ajuda, ele começou a investigar o tal porão, descobrindo que tinha ferramentas bizarras por ali e, pior de tudo, vários corpos humanos de cera colados nas paredes. Meu Jesus amado! Mas os corpos que realmente assustou Derry foi porque ele achou a cabeça de Darla costurada em um corpo. Ele sabia que era o casal pelo anel de formatura de Kenny. Já Trish passou o aperto, achando que o velho furgão estava voltando, e correu para o seu carro e não conseguia engatar a marcha, só que era apenas um caminhão velho passando pela estrada. Levando um baita susto na sequência, pois seu irmão apareceu e parecia estar em choque, então seguiram viagem. Trish precisava abastecer, só que Derry não conversava. Apenas dizia que Darla tinha perdido a cabeça e ele colocou de volta. Então assim que chegaram em um posto de gasolina, eles queriam que ligassem para a polícia e Derry estava muito assustado e a sua irmã tentando acalmá-lo. Só que o telefone da lanchonete tocou e Trish atendeu e era a voz de uma mulher perguntando se eles já tinham visto os gatos. Ela conhecia Derry, que estava com a mão machucada e a camiseta rasgada, mostrando a rosa tatuada na barriga. Derry ficou sem entender nada e a mulher até sabia que ele já tinha visto a Casa da Dor, o local com vários corpos pendurados na parede. Só que ela queria mesmo que ele escutasse uma música dos Olhos Famintos, e se ele ouvisse essa música era para correr o mais rápido e longe possível. Derry desligou o telefone achando que alguém no bar estava passando um trote e ficaram lá até a noite. Daí os policiais chegaram e ouviram o depoimento dele. O problema é que era uma história
incrível. E nem sua irmã e nem os policiais estavam acreditando muito no que ele contou, pois esses tais jovens Kenny e Darla desapareceram há mais de 20 anos, e se realmente os corpos deles estavam lá, era apenas ossos agora. Derry deu uma surtada por eles não acreditarem no que ele estava dizendo, só que ele contou exatamente o que viu. Só que enquanto explicava para o policial, o cara do furgão voltou, mexeu nas roupas sujas de Derry no carro e estava farejando na verdade, e segundo a garçonete, ele estava até gostando de fazer isso. Agora parece que começaram a acreditar em Derry, e segundo ele, o maníaco até sabia seu nome pela sua cueca e deixou sua impressão digital no carro. O lance que foram em direção à velha igreja juntos investigar na estrada da East 9. Então no caminho, o carro dos policiais recebeu uma chamada pelo rádio para saber se eles não estavam escoltando um casal de incendiários, pois a velha igreja estava em chamas e o fogo muito alto, e como os bombeiros estavam lá, ninguém iria entrar por muito tempo. Enquanto isso, no Impala, o rádio começou a tocar a letra da música dos Olhos Famintos que ele tinha ouvido no telefone, e ficou preocupado, e a impressão digital, segundo o policial tirado da maçaneta, era muito antiga e de pele morta. Aí a criatura pousou em cima da viatura, e quando a policial foi checar, ela foi pega por ele. Na sequência, o policial, puxando a cabeça dele pela lataria do carro, pegou o seu machado e decapitou o coitado, e a cabeça foi jogada no Impala. Com o impacto e susto, Trish pisou no freio e o carro acabou derrapando, e assim que pararam para ver o que tinha acontecido com os policiais, essa criatura estava no banco do motorista. E quando eles viram a cabeça jogada no chão, voltaram para o carro, e a criatura, por sua vez, saiu do veículo, pegou a cabeça e começou a cheirar, e depois a beijar a boca do policial. Só o que realmente assustou os irmãos foi que ele arrancou a língua daquela cabeça. Cê é louco? O jeito então foi meter marcha no carro, e o furgão da criatura estava cheio de corpos. Trish estava meio maluca dirigindo, e seu irmão pediu para ela ir devagar, mas ela parou. E do lado tinha uma casa, então Trish já pensou em pedir ajuda ou algum telefone para poder ligar para a polícia. Porém, uma senhora apareceu e queria saber o que estavam fazendo no seu jardim, e Trish explicou que precisava de um telefone para ligar para o condado. Só que estavam em outro condado já, e a tal velha disse que não era para trazer os tiras para sua casa, pois eles iriam dizer quantos gatos ela poderia ter. A senhora tinha sim vários gatos com certeza, e os dois até poderiam ligar, mas os policiais teriam que ficar na autoestrada. Nesse momento as luzes se apagaram e no lugar do espantalho estava a criatura. A senhora pegou sua escopeta e deu 3 segundos para ele sair do seu jardim, só que assim que ela atirou, ele entrou na casa e ela ficou desesperada pelos seus gatos. Mas não foi páreo para a criatura, que agarrou a velha e a matou, e os dois agora correram para o carro. Em resumo, ele pulou no capô do carro e Trish deu ré, e ela até tentou na sequência atropelá-lo. Só que nas 2 vezes que ele tentou, ele pulou o carro com muita facilidade, porém na terceira vez ele acabou pulando no para-brisa do carro e foi atropelado de verdade, e Trish, para ter certeza, passou em cima da criatura mais algumas vezes. Até que seu irmão disse que já estava bom, e o monstro começou a se debater, e dele saiu uma asa, e pelo jeito o monstro parecia estar morto. O jeito então foi meter o pé de lá, e os dois foram parar na delegacia do condado de Porro. Trish ligou para sua mãe dizendo que estavam bem, e agora só estavam esperando irem buscá-los. Só que depois da ligação, uma mulher chegou na delegacia, e o seu nome era Gisele, e ela queria muito falar com o casal de irmãos. O delegado disse para eles que ela era uma mulher maluca que davam de médium por aí, que ajudou em um caso, só que só dava trabalho hoje em dia. Só que ela apenas queria falar com eles, e ela era a mulher que tinha ligado para eles da lanchonete, contando que a cada 23 anos, durante 23 dias, a criatura sai para se alimentar de pessoas e partes delas, tipo pulmões para poder respirar e olhos para poder enxergar. E ele se vestia como um homem apenas para esconder o que realmente era, e ele até deixava machucá-lo, mas só até onde ele mesmo permitia, como o que fizeram com ele na estrada. E nesse momento ele mesmo chegou na delegacia, mancando, pois tinha perdido a perna, e parece que um dos dois tinha algo que ele queria, segundo Gisele, explicando que ele era atraído pelo cheiro do medo, e para piorar, as luzes da delegacia se apagaram. Apenas as luzes de emergências ficaram acesas, então rolou uma contagem de presos para ver se ninguém tinha escapado. E aí, em uma cela, os bandidos estavam se cagando de medo,
e quando o policial apontou a lanterna, ele estava ali, devorando a perna de um detento. Deus me defenderá aí. Ok, houve movimentação na delegacia e algum maluco estava atacando as celas. Gisele disse que tiraria os dois dali, só que era uma boa oportunidade para meter marcha no carro de verdade, só que Gisele sairia pelos fundos da delegacia. E passaram para o delegado que algum maluco tinha matado um detento e devorado um policial, e parece que ele estava usando uma armadura à prova de balas, pois não surtiam qualquer efeito. Até que um policial foi checar as escadas e a criatura o atacou, arrancando o seu coração bem na frente dos policiais, e aí começou o tiroteio. Gisele acabou levando eles para uma porta trancada, pois sem energia não tinha como abri-la, e segundo ela, seus sonhos não eram como um filme. Algumas coisas sempre ficavam faltando. Só que Derry percebeu que ela sabia quem dos dois a criatura queria, e quem era que ficaria gritando quando tocasse Olhos Famintos no rádio. Bom, segundo ela, quem gritava era Trish, e bem nesse momento ele apareceu andando nas paredes e os dois irmãos correram. Gisele ficou lá se cagando de medo, e quando ele sentiu o cheiro dela, não curtiu a caatinga e deixou ela em paz. Os dois irmãos tentaram escapar pela sala do confessionário, só que através do espelho ele viu os dois. Então na sequência arrombou a porta e agarrou os dois pelo pescoço e começou a sentir o cheiro deles. E fez sua escolha, jogando Trish para longe e ficou com Derry. E nesse momento os policiais chegaram com suas roupas e armas para um confronto, vendo a criatura se revelar. O delegado ficou surpreso que era a criatura de outro mundo ou do inferno talvez, e Trish ficou pedindo para ele levar ela que era mais forte, pois ele tinha escolhido ela e não o seu irmão. Mas ele não estava nem aí, já tinha feito sua escolha, abriu suas asas e quebrou a janela, saindo voando com Derry da delegacia. E mesmo o desespero de Trish sendo grande, não tinha mais o que fazer. Ele saiu voando com Derry e desapareceu. Trish ficou esperando seus pais na delegacia pela manhã e Gisele foi falar com ela. Mas Trish estava irritada com Gisele por ela não ter revelado que era ele que a criatura queria. O que restou para Trish foi ver o último corvo voando, e esse chegou até uma fábrica abandonada da cidade. E lá a música dos Olhos Famintos começou a tocar em uma velha vitrola, assim como Gisele tinha dito. E aí na cena mais emblemática do filme, ele realmente matou Derry, arrancou os seus olhos para ficar com ele. Já sabemos que a cada 23 anos, durante 23 dias, a criatura maligna em forma humana precisa comer. E foi isso que ele fez quando precisou de olhos, e Derry foi o escolhido por ela, no 19º dia. Porém agora no 22º dia, próximo ao condado de Porro, onde tudo aconteceu, Billy arrumava os espantalhos da fazenda de milho do seu pai. E o Sr. Tragatti não ficou nada contente que o batistaca estava quebrado, já achando que Billy ou seu irmão Jack quebraram brincando com ele. Porém o cachorro começou a latir e um dos espantalhos estava diferente, pois na verdade era a tal criatura. E Billy ficou na dúvida se era o espantalho ou não e se aproximou, só que viu os dedos de demônio e começou a correr. Billy começou a gritar pelo seu irmão e o seu pai, e eles correram para a plantação, só que a criatura tinha pegado o garoto e arrastado pela plantação de milho. E mesmo o Sr. Tragatti armado e pronto para atirar, assim que viu a criatura, ela abriu suas asas e voou com Billy para longe, e os dois ficaram lá, incrédulos pelo que viram. Ok, alguns quilômetros dali, um ônibus escolar levava o time dos Galos de Venom pela East 9. Estavam bem agitados, pois tinham acabado de ganhar o campeonato e era uma viagem de volta para casa. Rhonda estava meio afastada do seu namorado Scott, pois parece que ele não curtiu muito a vitória do campeonato, pois não jogou muito nesse jogo. Só que nesse momento o pneu do ônibus estourou e teve uma freada brusca, e a motorista do ônibus, a senhora Beth, foi verificar. Percebendo que tinha uma shuriken bem afiada no pneu, feita de ossos e retina, e até um dente estava colado nela. E como só um mecânico para trocar o pneu de um ônibus, teriam que esperar ajuda, e no rádio ouviram notícias do incêndio, que há 4 dias consumiu toda uma igreja em Porro e começaram a tirar corpos de lá. Só que na contagem passava dos 300 e todos estavam em estado ótimo de conservação. E alguns, pelas contas do legistas, passavam de 200 anos. Com isso,
nisso, Beth voltou para o ônibus e começou a pedir ajuda pelo rádio, mas por enquanto ainda sem sucesso. Já Jack, procurando pista pelo milharal, achou a adaga da criatura e foi mostrar para o seu pai, que ainda estava meio sem acreditar no que viu, só que assim que ele pegou a adaga na mão, parecia que tinha vida própria, pois em um piscar de olhos já ficou cravada na parede. Então, já que o ônibus ficou parado, os adolescentes aproveitaram para tomar um sol, as garotas fumarem um cigarro e depois a molecada tirar água do joelho. Porém, assim que voltaram para o ônibus, algo sobrevoava por ali e Kimball tomou um baita susto, achando que tinha uma coisa, mas era apenas os corvos. Por outro lado, o Sr. Taggart estava extremamente irritado, preparando sua caminhonete e armas, pois queria mesmo era caçar a tal criatura. A noite caiu, então tentaram a sorte para seguir viagem e Mixie teve um sonho, onde nele apareceu o Derry apontando para o milharal e passava por ele várias vezes e várias vezes ele mostrava a plantação. Nesse sonho também apareceu o Billy fazendo a mesma coisa e eles estavam apontando para a criatura, correndo do meio do milharal, pegando sua shuriken e lançando em direção ao ônibus. E nesse momento que acertou a shuriken no sonho, também acertou o pneu, estourando mais um, e o susto foi grande, pois o ônibus ficou parado no meio da estrada. E aí lascou de vez, pois não dava mais para sair do local, e o treinador até achou uma pessoa passando de carro e pediu para avisar a polícia que estavam ali. Eles então iriam sinalizar a estrada e esperar ajuda, e Beth novamente foi ver o que tinha acontecido e era outra shuriken, só que agora tinha um umbigo nela. E foi nesse momento que o treinador Charlie foi levado pela criatura para os altos, e claro que todos ficaram na dúvida do que tinha acontecido. E depois, na sequência, foi a motorista que saiu voando, e o difícil foi explicar que isso aconteceu. Até que o último treinador também foi pego pelos ombros e a molecada até tentou ajudá-lo, mas não teve jeito. A criatura levou o treinador para os céus e eles ficaram lá sem entender o que tinha acontecido. Cê é louco? Bom, o desespero foi grande, se trancaram no ônibus e Scott ficou com o rosto cheio de sangue. A única coisa que ele disse que foi uma criatura com asas enormes, e o Sr. Taggart ficou ouvindo no rádio sobre as pessoas terem avistado uma criatura parecida e era próximo ao condado de Christian. Então ele e seu filho foram para lá e no ônibus Scott se mostrava um idiota total. Tanto que ele queria que todo mundo saísse correndo para uma fazenda próxima com a criatura do lado de fora. E depois ficou brigando e insinuando coisas sobre seus amigos. E foi nessa que Mixie avistou um monstro na porta farejando os adolescentes, que ficou maluco com o cheiro dos jovens, que depois apareceu no fundo do ônibus, olhando para eles fazendo uma fila, como se fosse o cardápio de um buffet que ele pudesse escolher o prato principal, e o último parecia ser a sobremesa, e esse era Davis, tanto que até lambeu o vidro do ônibus por gostar dele. Depois começou a balançar o veículo, e assim começou o seu terror psicológico com os adolescentes. Sumindo na sequência, e nesse momento Mixie desmaiou e começou a revirar os olhos, e estava agora tendo outro pesadelo, só que estava na plantação. Vendo a criatura se fingir de espantalho, quem estava do seu lado era Derry, explicando que a cada 23 primaveras, durante 23 dias, ele tem que comer, e o que ele tinha que comer, na verdade, era pessoas. Voltando desse pesadelo, onde seus amigos achou que ela até tinha morrido. Mas ela explicou que viu a criatura nos seus pesadelos, e ele estava escolhendo pelo cheiro do medo, e assim que escolhesse, iria devorar a pessoa literalmente. Nesse momento, Buck, com medo, começou a pedir ajuda desesperadamente pelo rádio para ver se alguém ouvia, e Jack e seu pai chegaram na estrada e encontraram aquele carro que foi pedir ajuda para a polícia, e a criatura, com sua força, conseguiu abrir a lataria do carro como se fosse uma sardinha e matou o casal. Então Jack ouviu Buck pedir ajuda pelo rádio, que em resumo conversaram com o pai dele, e o Sr. Taggart disse que não dava para saber exatamente onde ele estava, pois a Este 9 é uma estrada longa, mas ele iria sim pedir ajuda para a polícia e também iria encontrá-los. Só que assim que desligaram o rádio, ele não chamou a polícia e apenas iria encontrar a criatura pela sua sede de vingança. Porém, os jovens ficaram lá comemorando que a ajuda estava chegando e nem perceberam que a criatura se aproximava. E de repente, com sua força, agarrou a cabeça de Buck e iria matá-lo. Só que Honda pegou algumas estacas que estavam no ônibus e começou a atacá-lo. Até que um desses ataques acertou em cheio o olho da criatura e ele ficou lá com a estaca
estaca atravessada na cabeça e teve que tirar literalmente uma parte da sua cabeça, saindo voando e voltando em um rasante forte para o ônibus, quebrando todos os vidros com o impacto, e ficou lá estirado como se estivesse morto em cima do ônibus. E olha, nesse momento tentaram sair, mas as portas não se abriam e nem a saída de emergência. Parece que tudo foi planejado pela criatura para ninguém conseguir sair, e ainda bem no meio do ônibus ele abriu uma de suas asas, bloqueando a passagem de todos. Então todo mundo teria que pular para o mesmo lado. Só que nesse momento que começaram a passar, Dante ficou brincando com a asa dele, e ele foi agarrado pela asa do demônio, e até os seus amigos tentaram segurá-lo, mas não teve jeito. Dante perdeu literalmente sua cabeça, e quando Honda foi ver o que estava acontecendo, a criatura arrancou sua cabeça, que estava toda ferrada, e usou a de Dante, pois agora tinha uma nova cabeça e um novo rosto. Deus me defenderai. Scott então conseguiu abrir a porta, só que estava querendo dividir toda a galera, daqueles que a criatura escolheu para aqueles que ela não olhou. Só que ninguém caiu nesse papo preconceituoso dele, e já que ele queria o ônibus para ele, ficaria sozinho. Só que nesse momento que todo mundo saiu, a criatura estava sobrevoando o local, e como Johnny se apavorou, não abriu a porta para a galera voltar. Então todo mundo começou a correr pelo campo aberto, e foi o começo que a criatura começou a atacar todo mundo com suas armas. E Scott acabou ficando preso em uma árvore, preso pela adaga da criatura. Só que quase era impossível de tirar, e 3 pessoas tentaram e não conseguiram. Fora que ele não parava de se mexer, e o demônio estava vindo ao encontro. Davis então conseguiu tirar a adaga, só que era tarde demais, e a criatura levou ele, sendo mais uma vítima do demônio. Enquanto isso, na estrada, o Sr. Taggart achou o Mixie, e ela queria saber onde a criatura estava. Só que segundo o Mixie já era tarde e não teria como pará-la, pois ela estava na sua sede de matança, mas ele não estava nem aí para isso. Queria mesmo era encontrar o ônibus onde estava Johnny e Chelsea, e Book entrou desesperado, morrendo de medo da criatura, que na sequência ela o pegou e já iria arrancar sua cabeça, só não fez isso pois viu a luz da caminhonete e sabia que alguém estava ali caçando ele, abrindo suas asas e encarando o Sr. Taggart, que tinha preparado um arpão caseiro com sua batistaca, e a lança estava a adaga da criatura, acertando o tiro em cheio em seu peito, e isso fez o monstro sair voando, só que era extremamente forte, ao ponto de arrastar a caminhonete. Só que o Sr. Taggart ficou insistindo para puxar o cabo, que se soltou e voltou com tudo, quase pegando seu filho Jack dentro do veículo. O Sr. Taggart ainda queria tirar mais uma estaca nele, mesmo isso sendo extremamente perigoso. Porém, ele estava com a criatura no alvo e pediu para se abaixarem no ônibus, e acertou em cheio o monstro novamente, o mandando para longe. Só que não podemos esquecer que é uma criatura imortal, e começou a voar novamente, e nessa arrastou o ônibus, tão poderoso e forte que fez o cabo de aço cortar a lataria do ônibus, e na sequência destruiu toda a caminhonete com o tranco. Complicou. Davis e Honda estavam no meio da mata, e Izzy foi falar com eles, dizendo que tinha achado um caminhão do cara do inseticida na mata. Parecia que a criatura o matou, mas a caminhonete ainda funcionava, só que com os barulhos sabiam que a criatura se aproximava. Então o jeito foi meter marcha no veículo com um demônio na cola, e por mais que estavam rápidos, ele estava chegando perto. Então Izzy teve a ideia, fez Honda pular da caminhonete e pediu para Davis se abaixar, e com uma freada brusca a criatura atravessou o para-brisa da caminhonete, fazendo ela capotar. Davis ficou com a perna toda ferrada, só que perto dele estava o monstro, bom, pelo menos o braço dele, pois a criatura também se lascou bonito. Só que com o barulho da explosão, ela acordou e começou a farejar Davis, justamente a sobremesa que ele queria. No entanto, sem poder andar, Davis também teve que se esconder. A criatura começou a saltar, parecendo um sapo, para pegá-lo, já que estava sem as pernas. E por mais que Davis se esforçou para a criatura não pegá-lo, não teve jeito. Ele pulou em cima dele, revelando sua verdadeira face, e não teria como ele escapar. Só que o Sr. Taggart chegou, acertando sua testa em cheio com um batistaca, que deixou ele sem muita reação. E o que ele fez foi, na sequência, foi atacar ele várias e várias vezes para ter sua vingança pela morte do seu filho. O demônio, em sua fúria e ódio, apenas se fechou em seu casulo, pois seu tempo tinha acabado. Bom, para o Sr. Taggart, ele estava morto, e se livraram finalmente daquele terror. E 23 anos depois, 3 jovens encontraram Jack, e queria pagar para ver a criatura.
Para vê-la era $5 por pessoa. Eu queria saber como matá-lo e bom, Jack explicou que era só perguntar ao seu pai, pois ele estava lá vendo a criatura pendurada no celeiro. E os 3 jovens por ali não botaram muita fé que era real, só que ele pediu para não tocar, pois ele tinha matado a criatura com um grande arpão caseiro há 23 anos atrás e estava ali justamente para daqui 3 dias, mais ou menos, se ele voltar à vida, estar pronto para matá-lo novamente. Terminando assim Olhos Famintos 2, filme nostálgico de terror lá de 2003. E eu espero vocês no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.